Mateus 14. Céus abertos, amém? Diga, céus abertos sobre a minha vida. Amém. É um tempo de céus abertos, nós falamos isso no domingo. E hoje eu quero falar sobre fé. Amém? Fé. Porque nós precisamos caminhar por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós como igreja queremos agradar a Deus, tem que andar por fé. Pode até as pessoas pensarem, mas a igreja prega muito sobre fé, porque a igreja quer muito agradar a Deus. Porque sem ela, nós não conseguiremos agradar. A gente pode fazer um culto maravilhoso, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Podemos ter as melhores mensagens, melhores pregadores, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Então podemos ter tudo, podemos ter um templo bonito, mas sem fé é impossível agradar a Deus. E diz assim a palavra do Senhor, verso 22 em diante. E logo, Jesus estava de um lado, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Diga, tende bom ânimo. Amém? E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Ousado, né? E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, diga, vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Diga, Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Agora vá um pouco lá para Hebreus capítulo 11, verso 17, diz o seguinte: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Amém? Queridos, as promessas de Deus são para serem recebidas por fé. Amém? Diga, as promessas de Deus são para ser recebida com fé. É para ser recebida com fé. Não há um outro caminho. Se você disser: pastor, qual é o caminho para que eu possa ver estabelecido na minha vida tudo aquilo que Deus prometeu para a minha vida? Fé. Diga, fé. Diga ao seu irmão, é fé. Então, neste ano que denominamos como o ano da oportunidade de Deus, só tem um caminho. Não há um segundo caminho para nós nesse ano 2014, porque nós cremos mesmo que Deus fará coisas grandes neste ano. Diga amém. Agora, o caminho para alcançarmos tudo aquilo que Deus tem para mim e para você é fé.
Por onde é que nós vamos trilhar no ano de 2014? Pelo caminho da fé. Não se pode ter nada de Deus se não for por este caminho da fé. Diga fé. Diga mais forte, fé. Mais uma vez. Amém? Então vamos ver como é que a gente pode receber essas promessas de Deus na nossa vida. Fé, querido, é a avenida que passa do natural para o sobrenatural. Qual é a avenida que vai me proporcionar eu chegar no centro? Avenida Maranhão, São Paulo. A mesma coisa, se nós queremos entrar no ano de oportunidade de Deus, de bênção de Deus, a avenida que temos que trilhar é essa de fé. Tudo que nós tivermos que conquistar tem que ser pela fé. Mas há muitas coisas que Deus tem prometido para nós, para mim e para você, nós temos essa certeza que não são estabelecidas, ou existe a promessa, mas quando você no caminhar dos dias, dos meses e anos, você percebe que houve alguns obstáculos, algumas barreiras. E esses obstáculos e essas barreiras, muitos estão perdendo as promessas de Deus, porque não conseguem entender qual é o caminhar dessa fé. Bom seria se nós pudéssemos sair daqui até o centro da cidade e não tivesse obstáculos. Ora, se não precisasse parar num sinal, se não precisasse passar por essa linha da ferrovia, se não tivéssemos que parar num guarda de trânsito que pode nos parar daqui até o centro. Mas uma coisa é certa, eu sei que há algo bom lá no centro, há algo que eu desejo, há algo que eu quero realmente realizar na minha vida, então eu faço de tudo. E assim também é na vida cristã, irmãos. Ter uma caminhada de fé, isso não vai te garantir que você não vai ter barreiras, obstáculos. Amém? Diga ao seu irmão, fé. Diga a ele, fé. Vem obstáculos para que você possa alcançar a promessa. Nas Escrituras, Deus faz algumas promessas. E quando Deus promete algo nas Escrituras, automaticamente, junto com a promessa, há alguns obstáculos. Ele diz, Abraão, você vai ser pai de uma grande multidão, sim ou não? É uma promessa de Deus, sim ou não? Mas qual era o obstáculo? Ele já era velho. Ele chega para Moisés e diz, Moisés, você vai ser o libertador do povo de Israel, sim ou não? Não era uma promessa? Sim ou não? É verdade. Então, qual era o obstáculo? Faraó. Josué, olha Josué, você vai adentrar a terra da promessa. Promessa, sim ou não? Não é verdade? Deus disse a Moisés, olha Moisés, esses 10 aí não vão entrar. Agora, Josué e Caleb vão entrar. Mas aí, o que é que acontece? Muralha de Jericó, morte de Moisés. Jesus disse, Pedro, vem. Pedro foi, sim ou não? Pedro foi. Mas aí, entre ele alcançar o propósito dele, teve o quê? Barreira. Teve um vento de um lado, vento do outro, escuridão, dúvida, medo e muitas outras coisas para que ele alcançasse. Agora deixa eu dizer uma coisa a você. Se você crê, meu irmão, a promessa será cumprida na tua vida. Que da mesma forma que Jesus estendeu a mão para Pedro e não deixou afundar, Ele vai estender a mão para você também, no nome de Jesus. Da mesma forma que Deus, Ele fez de tudo para que aquela promessa que foi liberada para Abraão fosse cumprida, vai ser cumprida na minha e na sua vida. Da mesma forma que ele disse a Josué que ele ia entrar na terra prometida, e lá tinha gigantes, muitos gigantes, mas ele adentrou, assim também nós vamos alcançar. Amém? Moisés, ele teve dificuldade, adversidade, luta, desafios enormes. Agora eu pergunto a você, saiu ou não saiu com o povo de Israel?
Demorou. Toda noite tinha uma promessa de Faraó de libertar o povo. Depois ele desistia. Mas a promessa de Deus se cumpriu e vai se cumprir na minha e na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Deus prometeu bem antes. Existia já um rei, Saul. Deus prometeu o quê? Ungiu, disse: Samuel, vai lá e vai ungir ao meu servo como rei de Israel. Davi foi ungido rei, sim ou não? Antes de tomar posse, sim ou não? Era promessa, sim ou não? Mas tinha na frente quem? Um gigante. Tinha um gigante que ele tinha que derrubar antes. Então, às vezes, na nossa caminhada da vida, a gente diz assim: poxa, o pastor está falando tanto de promessa, que este é o ano da oportunidade de Deus, e por que eu não vejo isso estabelecido na minha vida? Você vai ter que sair do natural para o sobrenatural. Você vai ter que ter olhos espirituais para ver o que ninguém vê. Andar por lugares que ninguém consegue andar, mas você anda porque você sabe que Deus vai cumprir a promessa que fez a você. Amém? Diga ao seu irmão: fé. Então, em toda a Bíblia, irmãos, nós vemos Deus prometendo muitas coisas, bênçãos aos seus filhos. E hoje também não é diferente. Mas fé é o firme fundamento. Fé é a certeza. Diga: fé é a certeza. Diga de novo: fé é a certeza. Agora diga com fé. Amém? Agora, onde é que nós recebemos essa certeza? Porque você diz: como é que eu vou ter essa certeza? Primeiro, através do espírito de fé. Diga: espírito de fé. Diga: espírito de fé. Queridos, o Espírito Santo é o espírito de fé. Para você andar convicto, certo, de que Deus vai cumprir, essa certeza, ela só pode vir do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai te conduzir, amém? É o Espírito Santo que vai te conduzir a toda a verdade, disse o Senhor Jesus. É Ele que vai te dirigir, é através dEle. São coisas que os homens naturais, normais, não vão conseguir entender, mas quem tem esse espírito de fé, consegue. Diga: espírito de fé. Diga mais forte: espírito de fé. Diga: fé é a certeza. Agora, onde é que esse espírito de fé vai atuar? No meu espírito. Se o meu espírito está bloqueado para determinadas coisas, querido, nós não conseguimos nos conectar com o sobrenatural de Deus. Você não pode receber uma promessa, ter fé, gerar uma certeza, se tudo isso for feito no braço, na carne, no natural, nos olhos humanos. Porque você sabe que muitas das promessas de Deus, eu sei disso, que uma boa parte que está me ouvindo agora tem promessas grandiosas de Deus, sim ou não? E você sabe, você tem convicção que não será de uma forma natural. Não tem como, no natural não tem nenhuma chance, nenhuma possibilidade. Porque os olhos nossos, eles veem o quê? Adversidades, lutas. Os nossos olhos, queridos, eles olham tristeza, abatimento, desânimo. Os nossos olhos, quando se abrem no natural, o que é que você vê? Você vê gigante, você vê muralha, você vê Faraó, você vê um grande exército, você vê inimigos e mais inimigos. Isso tudo nos olhos naturais. E aí você vai precisar fazer com que o seu espírito tenha uma intimidade com o espírito de fé, o espírito de Deus, para gerar em você a única coisa que só o Espírito Santo pode fazer: certeza. Qual era o espírito que estava em Jó, irmãos? Qual o espírito que estava em Davi, em correr, se adiantar para derrubar aquele gigante? Que espírito era esse, irmãos? Que espírito é que está na tua vida?
Porque hoje você não dá lugar ao Espírito Santo para que ele possa atuar poderosamente na tua vida. Porque nos seus olhos naturais você não consegue entender. Mas aí vem algo, uma voz, teu espírito diz: tudo é possível ao que crê. Se eu crer, eu verei a glória de Deus. Irmãos, nós precisamos começar a ouvir o Espírito. Essas palavras que estão na palavra de Deus, nós precisamos começar a ouvir. Por isso que a gente precisa ler a palavra, meditar na palavra, para que nas horas das adversidades venha contra você. Contra Israel não vale encantamento. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Mulher, tu és louca. Temos recebido tudo de Deus, não receberíamos o mal também? Só um Espírito dentro de nós, irmãos. Se você começar a ouvir só o pastor, se você começar a ouvir só pessoas, se você começar a ouvir só o seu chefe, o seu patrão, você vai ficar confuso. Mas se você começar a ouvir a voz do Espírito de fé, o Espírito de Deus, ele vai fazer com que você creia no que ninguém crê. Vai fazer com que você veja o que ninguém vê. Vai fazer você andar por lugares aonde ninguém andou. Diga: Espírito de fé. Amém? Então você tem que crer nisso. Aí o natural diz: eu não tenho. Mas no Espírito diz: já é meu. Eu tomo posse. O natural diz: olha, caminhos tortuosos. Aí o Espírito diz: eu vou endireitar todos os caminhos. Quem é que você está ouvindo? Enquanto Pedro estava ouvindo Jesus, ele andou. Enquanto você estiver ouvindo Jesus, você vai andar de fé em fé, de glória em glória. Enquanto a igreja começar a se lançar no Espírito e começar a ouvir o Espírito, ela vai andar de fé em fé, de glória em glória. É assim que todos nós devemos tomar posse. Porque não adianta termos palavras positivas, motivacionais, e dizer: não, vai dar tudo certo na minha vida, vai dar tudo certo. Mas não é só isso. É deixar que esse Espírito gere em você a certeza. Então a sua filha sai, ela diz: mãe, eu vou ser uma prostituta. Aí você: tá, minha filha, tchau, até logo, minha grande pastora. Isso é fé. Tem que ter fé. Mãe, eu vou ali, que eu vou uma farra com os colegas. Ao invés de você dizer: você vai perder a vida, você vai se acabar, ao invés de você ficar ajudando ao diabo, começa a profetizar. Vá, meu filho, você vai ganhar muitos discípulos. Você vai ser um pastor, um evangelista. Mas só pode ter isso, irmãos, quem tem o Espírito de fé dentro da gente. Porque esse Espírito de fé dá certeza de que você vê a adversidade, você vê os problemas, mas você crê que aquele que prometeu é fiel. Diga amém. Amém. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então a segunda coisa, primeiro o Espírito de fé, a segunda, a palavra de Deus. Se você não ouve a palavra de Deus, se você não lê, não medita, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então você tem que meditar nessa palavra. Como é que você sabe, irmãos, que a sua casa própria é sua? Como é que você sabe? Qual é a certeza que você tem que aquela casa que você tem? A Escritura, sim ou não? Não é verdade? A Escritura me dá garantia, certeza, convicção de que aquela casa é minha, sim ou não? Pronto.
A escritura do crente, irmãos, é essa palavra. Ela é a garantia, a certeza de que o que está escrito aí é verdade sobre a tua vida. Agora imagine termos o cartório público, um monte de cartório, várias escrituras e você não sabe o que é seu. E tem muito crente, querido, que tem as escrituras, tem a garantia, a certeza, selado, você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, mas só que você não sabe que é seu. E a única coisa que pode nos dar essa certeza, o espírito de fé, é através da palavra. O que é que o seu espírito está absorvendo? O que é que você está alimentando ele? Se você alimenta pela palavra, a palavra que é as escrituras sagradas, ela garante que o que Deus disse é verdade sobre a tua vida. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda. E você diz, eu creio. Mas quem é que te dá essa garantia? É a igreja, é a denominação? Não, é a palavra de Deus. Crentes desanimados, abatidos, tristes, desistidos, porque não se alimentam da palavra. Você sabe, eu não sei nem quantas horas eu ouço a palavra, leio a palavra, irmãos. Eu não sei, mas na hora que eu me levanto, minha esposa sabe, da hora que eu me levanto, até antes de eu vir, e eu venho no carro ouvindo uma canção, alguma coisa. Então eu preciso me alimentar dessa palavra. Você não pode dizer assim, olha, eu tenho promessa, o pastor disse que eu tenho promessa, eu vou tomar posse dessas promessas. Sim, mas que promessa você tem? Você não sabe, porque você não medita na palavra. A escritura é o papel legal de que a casa é sua, e as escrituras sagradas é o papel legal de que as promessas pertencem a você. Então hoje decida, eu vou ler a palavra, eu vou mergulhar na palavra de Deus. Por isso, firme a sua vida na palavra de Deus. Pastor, por que o senhor diz isso? Porque no caminhar da vida, o diabo vai colocar obstáculos na sua frente. Para perguntar a Abraão, cara, o que é que fez você pegar teu filho, teu único filho, e levar para ser sacrificado? Sabe o que foi, irmãos? A certeza, a promessa. As dúvidas que foram colocadas no caminho, nenhum entraram. Até o do filho, aonde está? Ele podia dizer, é você, meu filho. Olha a briga que ia ter. Aí ele disse, Deus proverá. E você precisa andar dessa forma, dessa maneira. Quantos têm fé aqui? Deixa eu dizer uma coisa a você. Por que é que a gente prega domingo, quarta, quinta, amanhã na célula, domingo? Sabe por quê? Para você não perder a fé na sua caminhada de vida. Às vezes as pessoas, elas não sabem por que culto. Por que a igreja tem tanto culto? Por que tem culto no meio de semana, no final de semana? Sabe por quê, irmãos? Para você não se perder no caminho. Porque se você, tem muitos crentes que só gostam de domingo à noite, quarta, domingo de manhã não vem para estudar a palavra. E aí quando você vai olhar, não tem firmeza, não tem fé. E aí qualquer coisinha, qualquer ventinho que vem de um lado e de outro, pronto, um tormento. Porque não está firmado na palavra. Então a partir de hoje, toma posição na tua vida. Diga, Senhor, olha, eu vou me posicionar. Eu não sei se eu sou muito radical, irmãos. Eu não gosto nem de férias. Você não vê eu desanimado por causa de férias. Porque eu não posso tirar férias dele. Porque eu vivo para ele. Minha vida é ele. Se tiver um congresso eu vou para ouvir ele. Então você tem que aprender o seguinte: é de fé em fé, de glória em glória.
é de poder em poder, é graça sobre graça. Porque senão, querido, o diabo coloca na nossa frente obstáculos, barreiras. Na vida desses homens aqui foram colocados obstáculos. Abraão tinha um obstáculo enorme, a sua idade. Depois vinha outro obstáculo, da idade da sua esposa. Depois outro obstáculo, tinha que oferecer o seu filho. Isaac a mesma coisa, viveu de obstáculo em obstáculo, irmãos. A promessa se cumpriu, mas ele teve que ficar numa terra seca. Fique aí, e diz a palavra do Senhor que ele ficou, semeou e colheu 100 por 1 naquele ano. Agora foram obstáculos, foram barreiras. Moisés, todo dia ele e Arão ia lá, e aí faraó, vai deixar? Não, vem a rã, vem a mosca, vem a gafanhoto. Mas todos os dias tinha, porque hoje as pessoas elas querem andar por fé, assim, meu irmão, dê o seu dízimo, dê a sua oferta, você vai ter 100 vezes mais, aleluia, glória a Deus. Bom, mas esses homens, se nós formos olhar, tiveram dificuldades, adversidades. Gideão foi fácil? Não foi. Rei Asa foi fácil? Não foi. Para Davi não foi. Para Jonatas, poxa, o rei era seu pai. Se o pai morresse, ele governaria, ele reinaria. Mas mesmo assim, tendo obstáculos, ele não foi fiel para com Davi. É a carne e o espírito lutando. Mas se você der lugar ao espírito, você vai viver. Contra essas coisas não há lei. Então obstáculos vêm, irmãos. Vêm sempre nas nossas vidas. Pedro, aqui ele estava onde? No meio do mar. E o que Pedro diz aí? Jesus, é o Senhor? Jesus disse, sou eu. Então se for o Senhor, deixa eu ir até a ti. Venha. É muito gostoso esse falar de Jesus com seus discípulos. Venha, ande sobre as águas. E ele fez o que Pedro pediu, que eu vá sobre as águas. Deus vai fazer o que você pede, amém? É o que você pede. Se você nada pede, nada tem. Pedi e receberei. Todo aquele que pede, recebe. Então pedir é necessário. E ele disse, então deixa eu ir até a ti andando sobre as águas. Eu não quero ir a ti de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito, pegando uma carona. Não, eu quero ir andando por essas águas. Porque se tu estás andando, eu vou andar também. Aí Jesus disse, é simples. Pediu, venha. E disse que ele começou. Pedro recebe fé. Pedro crê. Preste atenção, ele crê. Porque se ele não cresce, ele não ia andar sobre as águas. Ele recebeu a palavra, teve fé, creu e começou a andar. Colocou os pés nas águas. Aí diz que Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Veja só, tinha muitos discípulos, tinha ou não tinha? Nesse culto tem muita gente. Uns recebem a palavra rema, outros não. No meio dos discípulos todos, Pedro foi quem recebeu a palavra rema de Deus através de Jesus. Venha. E aí ele foi. Agora eu pergunto a você, qual foi a palavra que Deus lançou sobre a tua vida? Ande sobre essa palavra. Porque às vezes a gente não sabe o que é que Deus falou para nós. Aí um dia você quer uma coisa, outro dia quer outra coisa. Mas o que é que Deus falou para você, meu irmão? Ande sobre essa palavra. Creia. Coloque essa palavra todos os dias na sua casa. Escreve essa palavra e pega um papel de ofício, vai escrevendo a palavra e vai andando sobre a palavra.
Faz um ato profético. Mas se Deus falou algo para você, faça. Porque aquele que prometeu é fiel. Mateus 14:30 diz: mas, sempre tem um mas, né? Sentindo o vento forte, teve medo. Quantos vêm à igreja? Aí o pastor, como domingo disse, céus abertos. Aí vão para casa, aleluia, glória a Deus, Deus me deu a vitória. Mas aí o que? Começa a ouvir o barulho das adversidades. Barulhos da segunda-feira, noticiários da segunda pela manhã, jornais da segunda pela manhã, começa a ouvir essas coisas, e aí aquela palavra que veio, ela morre, ela se perde, você não profetiza, você nem lembra. Mas se Deus deu uma palavra a você, meu filho, ande sobre essa palavra. É o ano da oportunidade de Deus, pronto, vamos andar o ano todo. É o ano da oportunidade de Deus. Deus vai abrir porta, Deus vai nos abençoar, é céus abertos sobre as nossas vidas. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Vamos andar sobre a palavra. Vamos crer que é o ano mesmo da oportunidade de Deus nas nossas vidas, irmãos. Não comece a ouvir barulhos das adversidades, as pressões do dia a dia, porque aí você vai começar a duvidar, porque olha só, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Mais uma vez, se você clamar, Ele salva. Clama a mim e responder-te-ei. Pronto. Pedro já sabia dessa palavra. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Agora, como é que eu posso ter essa fé e não perder essa fé? Então, ande sobre a palavra, medite na palavra e o espírito de fé. Agora vamos ver Hebreus 11:13. Como eu posso ter essa fé e não perder jamais essa fé? Como é que você não vai perder jamais essa fé? Se você colocar em prática, você vai crescer mais e mais. Hebreus 11:13 vem falando dos heróis da fé. Aí você vê Noé, Enoque, Abraão, né? Você vai ver vários heróis da fé. Aí quando chega no verso 13, ele dá um resumo, ele diz: todos estes morreram aonde? Na fé. Viu aí? Eles foram até o final com fé. Até o final. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que ir até o final com fé, irmãos. Amém? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. O maior deste é o amor. Por quê? Quando Jesus voltar, não vai precisar mais de fé. Não vai ficar mais precisando de esperança. Mas o amor é eterno. Aí diz: todos estes morreram na fé. Aí vem algo tremendo: sem terem recebido as promessas, mas, primeiro, vendo-as de longe. Segundo, crendo-as e abraçando-as. Terceiro, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Três coisas para que você não perca a sua fé. Todos esses aqui viveram pela fé e morreram pela fé. E como é que eles venceram? Primeiro, vendo-as de longe. Deixa eu ensinar uma coisa a você. Olhe para mim um pouquinho. É um ensino. É o que você vê que você recebe. O que é que eu vou ter? O que você vê é o que você recebe. O que é que você está vendo? É o que você vai receber. Jó, ele diz: aquilo que eu mais temia me aconteceu. Era o que ele mais via.
Eram os filhos abandonarem o reino, eram os filhos se prostituindo. Ele tinha medo, ele vivia com um medo enorme no coração dele. Era um medo constante, medo de tudo. Então o que você está vendo? Porque o que você vê, você vai ter. E esses homens aí, vendo-as de longe. O que você está vendo, meu irmão? O que você quer receber de Deus? É o que você vê. Ou você vê o que Deus disse, ou você vê o que as pessoas, o diabo diz. Eu não sei se você já percebeu. Eu entro na igreja, vou para o meu canto, venho para aqui para cima. Porque muitas das vezes, se você começar a andar demais, não sei como é que os irmãos conseguem andar. Eu queria ter essa unção de vocês, eu não tenho. Até quando eu não venho pregar, eu fico parado ouvindo a palavra, porque eu sei que vem algo de Deus. Agora os irmãos conversam, brincam e beija um, beija outro, manda torpedo, mas eu quero ver que unção é essa. Eu queria ter, mas não tenho. Eu chego, eu venho aqui para cima, rodo aqui, para cá, não sei se você já viu, não é ritual nem nada, é porque é o que eu vejo, eu quero ver Deus. Eu venho aqui não para espetáculo, eu venho aqui porque eu sei que Deus vai fazer algo nesse dia, nessa hora, nesse local. E nós precisamos começar a aprender a andar por fé. O que eu estou vendo na igreja? Eu estou olhando a roupa do irmão, eu estou olhando o irmão. Não, irmãos, eu quero ver a glória de Deus. Eu quero ver Deus agindo na minha vida, através da minha vida, é isso que eu quero ver. Amém? Então eu preciso ver. Agora eu pergunto, você se vê fracassado? Porque se você se vê fracassado, você é fracassado. Não existe, irmãos, não existe fórmula para transformar isso, a não ser se você tiver o espírito de fé, palavra de Deus e andar sobre essa palavra. Se você não fizer essas três coisas, não adianta, você pode ser o cristão que for. Como você se vê, você é. Você se vê um derrotado, você vai ser um derrotado a vida toda. Eu posso ungir você, posso banhar você com óleo, eu posso trazer água de Israel, se você crê nisso. O que você quiser pode fazer. Sal, seja grosso, fino, não sei. Mas como é que você se vê? Aí eu me vejo derrotado, vai ser um derrotado. Eu me vejo enfermo, vai ficar enfermo. Eu sou um pobre de marré. É pobre a vida toda. Já viu pessoas doentes? Estou com dor na coluna. É bico de papagaio, de elefante, de girafa, de bode, é um zoológico. Agora por que esse zoológico na vida da pessoa? Porque não tem fé. Eu queria ter uma oportunidade de dizer a você muita coisa que já disseram sobre mim, mas eu sei que eu sou um vencedor. Eu sei quem está comigo, eu estou debaixo de uma promessa. Então se eu estou subindo aqui e tiver 4 aí, irmãos, pouco me importa, porque eu sei que aquele que prometeu é fiel. Mas quando você não tem essa convicção, aí você se torna quem você vê. Então vá para casa, se olhe no espelho e diga: eu sou vencedor, eu sou mais do que vencedor, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Praga nenhuma chegará na minha tenda, seta nenhuma prosperará, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Lê Deuteronômio 28, de 1 a 14, todo dia, toda hora, todo instante. Quando se abater um pouquinho, vai lá, lê Deuteronômio. Estou me sentindo só, vai a promessa, ele disse que não deixaria você só. Como é que você está só? Você está só porque está sem o Espírito? Está só porque está sem a palavra? Está só porque não está andando pela palavra?
João, na ilha de Patmos, só viu os céus abertos. Então, como é que você se vê? Quais são os pensamentos maus que passam sobre a sua vida? Provérbios 4:20 diz: filho meu, olha a advertência dele, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Sabe o que ele está dizendo? Não tire jamais os teus olhos do que Deus disse. Qualquer um pode querer me pintar na frente, fazer um monte de coisa para me mostrar um monte de coisa. Não adianta, eu sei. Estamos aqui há 17, vamos fazer 18 anos. Mas eu sei. Aí às vezes a pessoa pode dizer, não, porque é teimoso. Não, não é teimoso não, irmãos. Eu sei que aquele que prometeu é fiel. Eu sei. Vou alcançar. Mas uma coisa eu sei. Eu posso morrer e não ver o avivamento, não ver um monte de coisa. Mas eu não vou deixar de ficar vendo, abraçando e profetizando. Isso ninguém consegue tirar de mim. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam o teu ouvido. O que é que você quer ver? O que é que você quer ver? Você já viu aquela pessoa que chega para você e diz assim: tá vendo aquela coruja lá em cima do lugar? Aí você olha. Pai, não. Tá, rapaz, você não tá vendo não, rapaz. Aí, só para você ficar livre do cara. Aí você, tô vendo. Porque tem pessoas, irmãos, que quer mesmo mostrar a gente o que ele está vendo. Mas olhe para o que Deus está te mostrando. Por isso que a estratégia de Moisés foi: vá lá e espiem, olhem a terra. Porque aquilo que eles conseguiriam ver é aquilo que eles iriam conquistar. Se você não consegue ver nada, você não conquista nada. Então pare de ver o que as pessoas veem, veja o que Deus diz a você. Pare de ver o que o diabo quer que você veja. O diabo quer, está vendo essa enfermidade? De Satanás. Isso aí você quer que eu veja. Eu vejo a cura, eu vejo a mão do Altíssimo sobre a minha vida. O diabo quer que você veja que seu filho vai sair de casa e vai morrer. Alguém vai matar ele. Aí você diz, tá, é isso que o diabo quer me mostrar? Que meu filho vai sair e vai ser atingido? Pois eu vejo o Deus Todo-Poderoso protegendo ele. 1000 vai cair ao lado dele, 10.000 à direita, ele não será atingido. Então eu tenho que saber, irmãos. O diabo, ele quer que na sua empresa você veja o seguinte: olha, está fechando. Aí ele bota você no primeiro lugar. É o primeiro a sair. Ele coloca isso na nossa mente. Olha, o primeiro a sair, rapaz, eu acho que vai ser você. Mas o Senhor é contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou ao seu único filho, como não nos dará todas as coisas? Se Ele não poupou o filho dele, que tanto amava, como não vai nos abençoar, irmãos? Por isso que este é o ano da oportunidade de Deus. Este é o ano de andar de fé em fé, de glória em glória. Este é o ano para você escrever uma nova história na sua vida. É este o ano, aproveite. Amém? Porque eu não sei se você sabe, 2014 você não vai ver mais nunca, só esse ano. E o próximo ano é 2015. Segundo, e crendo-as
abraçando-as. Irmãos, crendo-as, abraçando-as. Não é só crer. Você tem que crer e agir. Amém? A fé gera ação. Crendo, abraçando-as. Não é, ele creu em Deus, sim ou não? Creu. Agora, como é que ele creu? Fazendo a arca. Abraão, creu ou não creu? Não é o pai da fé? É. Agora, como é que Abraão creu, irmãos? Ah, eu creio, aqui você está na igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. Lá na sinagoga, foi? Não. Foi em ação. Quando ele estava em ação, aí Deus disse: não levante o cutelo para o menino, porque agora eu sei que você me ama. Ah, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o meu Senhor e Salvador. E foi só isso? Não, ele é ação. Ele teve que ir à cruz, suor, em sangue, gotas de sangue. Chegou a ponto de dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Mas ação, irmãos. Porque não adianta você ficar aqui: eu creio, eu vou vencer, tudo vai dar certo na minha vida. Aí no dia seguinte, dormindo, dorme em berço esplêndido, gosta de uma cama, que não é brincadeira, gosta de novela, filme. E aí Deus olha e diz: cadê aquele guerreiro que saiu domingo aqui? Céus abertos, céus abertos, céus abertos, céus abertos. Será que ele abriu com o zíper e fechou? Vai abrir no domingo seguinte? Não, irmãos. Ação. Fé tem que ter ação. Eles crendo-as, abraçando-as. Abel, ele não só é da fé, herói da fé, mas ele ofereceu, ele fez algo, ação. Isaac, ele permaneceu naquela terra. Olha que menino corajoso. Ficou dormindo? Não. Cavava um poço, entulhava, ele cavava outro, entulhava, cavava outro, não tem problema. É ação. Davi, um gigante: quem é tu para vir contra o exército de Deus vivo? Sim, aí depois ele corria para casa. Não, ele pegou, correu e foi para cima do gigante. Tem gente que quer que Deus prospere, está fazendo o quê, irmão? Dormindo. Quer ser curado? Quero. Está fazendo o quê? Continua praticando as mesmas coisas erradas de antes. Comendo errado, dormindo errado, vivendo de forma errada. Não tem como. Aqui, crendo-as, abraçando. Jesus, ele pega os pães: Pai, te dou graças. Ficou só nisso? Não. Chamou os discípulos e diz o quê? Distribua. Fé sem ação não adianta. Fé sem ação não adianta. Ah, então fé. Está fazendo o quê? Nada. Terceiro, confessando. Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Deixa eu dizer outra coisa a você, outro ensino. Se Deus disse, diga o que Deus disse. Se Deus disser algo a você, diga aquilo que Ele disse. Deus disse o quê? Não te deixarei, nem te desampararei. Então eu não vou ficar jamais abandonado. Ele nunca vai me deixar.
como ele diz, eu posso dizer. Diga assim, como Deus diz, eu digo. Diga de novo, como Deus diz, eu digo. Diga de novo. Amém? Quando ele diz que iria tirar, e também tira a nós da opressão, eu, no momento de dificuldade, de adversidade, eu vou dizer o que Deus diz. O quê? Eu vou sair da opressão. Se Deus diz que iria multiplicar grandemente, eu vou dizer o que Deus diz: virá uma grande multidão. Eu tenho que dizer o que Deus diz. Eu não tenho que falar o que as pessoas falam, o que as pessoas dizem, mas eu tenho que falar o que Deus diz. As pessoas podem olhar e dizer: está enfermo, mas Deus diz em sua palavra que Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Então, Ele levou a minha enfermidade. Eu tenho que viver dessa forma. E, queridos, eu sei que muitas das vezes a gente pode dizer assim: mas isso eu vou viver com... Viva pela fé. Você quer viver pela fé? Isso aqui não é para ninguém normal. Os normais não se encaixam nesse negócio. Não conseguem jamais se encaixar numa ministração sobre fé, os normais. Porque os normais vão se juntar, não é a Noé, vão se juntar ao povo. Os normais não vai se juntar, não é com Davi, vai se juntar com os outros guerreiros. Os normais não vai se juntar a Elias, vai se juntar aos outros de Baal. Os normais, eles fazem os normais, o que é normal, o que é lógico, o que é aceitável ao coração humano. Mas vocês devem viver pela fé. Diga amém. Diga: eu não sou normal. Você não é normal, meu irmão. Amém? Eu não quero que você pire, não. Mas Deus quer que a gente viva dessa forma. Não dê ouvidos ao diabo. Não dê ouvidos a incrédulos. Não dê ouvidos àqueles que professam a fé e não vivem pela fé. Porque se você der ouvidos, você não vai fazer nada. Diga assim, como ele diz, eu digo. Vamos dizer 3 vezes? Amém? Pastor, mas eu estou sozinho. Não, não. Eu ando sempre acompanhado. Tem o Espírito Santo e tem as bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor, diz, nos acompanharão. Eu tenho que dizer o que Deus diz. Eu tenho que sentir que eu estou sendo abençoado, mesmo sem nada. O valor que eu tenho no meu bolso não vai mudar o que Deus disse. Muda para incrédulo. O valor que pode entrar na igreja independe, irmãos, do que Deus diz. Então pode entrar irrisório, mas a promessa é grande e eu tenho que viver da promessa. Amém? Então é isso que Deus quer para nós. Como Ele diz, eu digo. Ele diz que nós podemos crer, que Ele está conosco. Ele diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda, e o que Ele diz é verdade. Então, para encerrar, deixa eu dizer uma coisa a você: nunca diga o que o diabo diz. Nunca diga o que o diabo diz.
O diabo ele pode dizer, olha, ele te abandonou. Jesus te abandonou. Aí você diz, ele disse que não me deixaria, jamais me abandonaria. Eu sou filho de Deus. Amém? Eu tenho que fazer isso, irmãos. Diga ao seu irmão, faça a sua declaração de fé. Amém? Abra Marcos 11, 23. Fique em pé. Para a gente encerrar, fique em pé. Marcos 11, 23. Aqui tem um ensino maravilhoso. E vamos terminar com esse ensino maravilhoso. Se aproxime de alguém que não tenha com a Bíblia. Se aproxime e estenda essa palavra para essa pessoa. Olha essa pessoa de trás, da frente, seu. Estenda a Bíblia para essa pessoa. Marcos 11, 23. Domingo nós terminamos com Jeremias 33, 3. Agora veja só. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, preste bem atenção nessa palavra disser. Disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Aqui tem 3 palavras nesse sentido: dizer, dizer. Diga, disser. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, diga, disser. Primeiro ensino: não está falando em pensar. Tem crente na igreja, irmão, ore, profetize, ele fica pensando. Por isso que você não recebe. Você não recebe por causa disso. É o primeiro erro seu. Vamos orar e você vai profetizar. Leia o texto. Porque o texto diz, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, não é desejar, não é só pensar, irmãos, é qualquer que disser. E sabe quem é você? Qualquer. Ah, esse qualquer é você, eu. Qualquer que disser, diga, disser. Tem que dizer. Tem que sair da sua boca. Se não sair da sua boca, não vale. Pensamento não vale, querido. Ficar zen não vale. Tem que dizer. Aquele que disser. Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que tem que dizer. Olha, tem 3 disser e 1 crê. Já percebeu isso aí? Um só crê e 3 disser. Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Não é aquilo que imagina, não é aquilo que pensa, mas é aquilo que disser. Aí ele diz, tudo. O que é tudo, irmãos? Tudo. Agora eu digo, veja só os crentes como são. Tem essa palavra, é verdadeira. Não fui eu quem escrevi, foi Jesus quem disse. E por que você não faz? Você fica mudo na hora das orações. É aquele que disser. Se você não disser, não adianta. Não é aquele que pensar. Eu só tenho. Pastor, o senhor precisa ver, meus pensamentos são tão bons. Vale de nada, meu irmão, isso aí. Quer receber com pensamento? Tu não vai receber nunca. Eu em casa, meu irmão, eu começo marchando, tava no quarto, todo mundo dormindo, eu em casa,
bota a mão no céu, bota a mão para as árvores lá de fora. Não. Ele dizer. Diga, disser. Tudo que disser será feito. Quantas vezes tem a palavra crer aí? Uma. Porque é verdade vos digo que qualquer que disser neste monte é que lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer. Agora você sabe por que 3 vezes dizer e uma vez crer? Porque quando você diz, faz com que sua fé cresça. Quando você aprender a dizer, a sua fé cresce. Enquanto você ficar mudinho na igreja, não vai crescer nunca. Tem vergonha de quem? Do irmão do lado? Eu profetizo. Acredite quem quiser. Ache graça quem quiser. Não acredite quem quiser. Vai tudo para a internet. Pode todo mundo pensar que é louco, mas eu digo o que eu ouço meu Deus dizer. Então, quer mudar a sua vida? Diga. Porque quando você começar a dizer, a sua fé vai começar a crescer. Sabe por que a nossa fé cresce? Às vezes eu digo a minha esposa, a gente conversando, a gente vem de carro conversando, aí eu digo, interessante hoje, eu orei por fulano e fulano estava na igreja, não é isso? Porque a Bíblia diz que é dizer. Se você disser, vai acontecer. Por isso que a igreja, ela crê em ato profético. Mas por que é ato profético? Porque aquilo que a gente vai dizer é verdade. Você sabe por que o nome da igreja é Avivamento? A gente teve muitos nomes, mas chegamos no final do avivamento. Sabe por quê? Porque nós estamos dizendo que vai vir um avivamento. E o avivamento vai vir no nome de Jesus. E estamos dizendo que esse avivamento vai vir para o Nordeste. E vai vir para o Nordeste sem nome de Jesus. Eu creio que Deus vai fazer, meu irmão. Porque é dizendo que a gente vai ver essa fé crescer. Então hoje eu quero encerrar você dizendo. Eu não quero que você fique calado, balbuciando. Não, diga o que é que você quer. Porque aquilo que você disser, tudo que você disser, será feito. Não sou eu que estou dizendo. Querido, isso aqui não é mágica. Não, não é mágica não. Isso aqui é palavra de Deus, é poder de Deus. As pessoas podem dizer, não, isso é uma motivação. Não é motivação. Isso é fé, é certeza. Isso só pode vir do Espírito de Deus. E o Espírito testifica com o nosso Espírito. E se você disser, tudo que você disser, se você quer mesmo, tudo será feito. Então diga, vamos ter 2 minutos aí. Comece a falar. Fale da tua empresa e diga que você vai ver a prosperidade, novos clientes, portas abertas, céus abertos, uma multidão na tua célula, uma multidão nesta casa. Declare isso, comece a profetizar, comece a declarar. Veja a salvação da tua casa. Minha casa será salva, meu filho será salvo. Declare isso, abra a tua boca e profetiza. Abra a tua boca e profetiza. Abra a tua boca e profetize. Profetize, meu irmão, é o que você disser. Diga. Todos somos tentados a perder a fé. Por isso que você tem que dizer, para que você não perca essa fé. Declare o que Deus está dizendo a você. Que você vai ser próspero, que você vai crescer, que você vai ser abençoado, que portas vão se abrir na tua vida, que o Senhor abrirá as portas dos céus sobre a tua vida, sobre teus filhos. Comece a profetizar, igreja do avivamento. Profetize o avivamento, profetize o avivamento, profetize. É o fogo dos céus, é o fogo de Deus, é a unção do Espírito. Profetize, profetize, profetize. Fale a montanha, fale a montanha, fale
Fale, abra a tua boca e profetize. Abra a tua boca e profetize. Igreja do avivamento, eu estou dizendo, vai ser feito, vai ser feito, vai ser feito, vai ser feito. O Senhor prometeu. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vai vir o avivamento. Diga, abra a tua boca. Diga o que é que você quer. O que é que você quer dos seus filhos? Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Diga isso, não tenha medo. Diga isso. Diga: Senhor, hoje eu levanto a minha voz e eu profetizo sobre a minha casa, eu profetizo sobre meus filhos, eu profetizo sobre meu esposo. Tudo vai mudar. Profetize. Declare a bênção do Senhor. Profetize sobre o Nordeste. Eu creio, o avivamento vai chegar. O avivamento vai chegar. Já chegou o avivamento no Nordeste. Eu profetizo agora o avivamento no Nordeste, em nome de Jesus. Profetize. Todo domingo a gente profetiza sobre as crianças. Eu tenho um pai, esse pai me ama. Deus é esse pai. O Espírito Santo habita dentro de mim. Jesus Cristo é meu Senhor e o meu Salvador. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu profetizo, eu declaro, assim será feito. A glória do Senhor vai se manifestar nesse lugar. Eu creio no nome de Jesus. Profetize. Diga: Pai, meu filho vai ser um profeta, um pastor, um evangelista, um grande homem de Deus. Declare mesmo, abra a tua boca. Declare sobre a tua empresa: minha empresa vai crescer, ela crescerá, haverá multiplicação neste lugar. As células vão se multiplicar, os líderes vão crescer, a igreja crescerá, vai estender as suas tendas para a direita, para a esquerda. Alcançaremos o Mogi, alcançaremos o bairro do Avivamento, alcançaremos o nosso Nordeste. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu posso ver, meu irmão, eu posso ver a glória do Senhor. Aleluia. Eu creio, muitas coisas virão, aleluia. Oh Deus, profetize, veja, comece a ver seu esposo na casa do Senhor, seus filhos na casa do Senhor, adorando ao Rei da Glória, adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Posso ver com a tua boca, posso ver o verdadeiro louvor, posso ver a